E você pode até tentar convencer que o seu é o melhor, mas não é uma razão, você não tem um poder por cargo de impor nada desse tipo, que isso que é legal. E é legal também porque a gente tem um grande exemplo aí, a Grande Loja de Jerusalém, por exemplo. A Grande Loja de Jerusalém tem irmãos que são judeus e tem irmãos que são muçulmanos lá, e eles se respeitam. Sim. Não tem briga religiosa ali dentro, pelo menos ali dentro não. Não. Não é o povo contra povo, é político contra político, né? É aquelas coisas que estão, nesse caso, até arraigado mais na cultura, por causa da terra prometida. Você tem um espaço, uma terra que é disputada por dois. Quer dizer, se não tiver um acordo bem trabalhado, isso é infinito. E também porque uma coisa que não dá tá para hoje, outro tá 100% amanhã. ficar satisfeito. Eu penso assim, a gente já entrando numa questão já mais assim, para se resolver aquela questão naquela região, que pode envolver a maçonaria ou não, haverá de se ter insatisfação dos dois lados para que haja uma resolução. Os dois lados precisarão ficar insatisfeitos e engolirem essa insatisfação, senão não vai dar jeito nunca. Porque é aquela coisa, como eu falei, é um pedaço de terra para dois. Eles só vão ficar plenamente satisfeitos quando um tiver e o outro não. Isso. E isso linka com praticamente na cabeça de alguns, com exterminar o outro lado. Então, assim, a gente não consegue entrar num consenso. Lógico, não são todos de um lado e de outro que pensam assim. Mas e nem a religião e nem política. Uma parte pensa, e isso daí que tumultua. E aquela coisa da interpretação, às vezes ao pé da letra, dos grandes livros da lei, né? Que a gente fala também. Outra coisa importante falar na maçonaria. Os livros da lei, que a gente chama de livro da lei, é a Bíblia Sagrada, é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Torá, o Alcorão. Todos eles são respeitados dentro de loja maçônica. Todos eles. No mesmo grau de respeito. E aí, dependendo, alguns leem e interpretam esses livros de uma forma muito radical, né? Não são todos. Então, você vai falar, o islamismo é uma religião interessante, eu já conheci, não conheço muito, mas conheço basicamente alguns tópicos importantes. E ele tem muita bondade nisso. Agora, óbvio que os mais radicais entendem isso de uma forma diferenciada, como existe também, a que a gente acabou de falar, das visões, né, de algumas religiões que acham que a gente é satanista, né? Uhum. Então, por quê? Porque são radicais na leitura daquilo que é a base da sua religião, né? E ninguém pode esquecer que a religião está lá no céu, né? Está lá em cima, está lá na divindade, né? E essa divindade é única, né? E cada um enxerga ela da melhor forma possível. Pelo menos eu vejo isso na religião. E a gente vê também que o grande arquiteto do universo não tem religião. Pois é, na maçonaria não. O grande arquiteto para o católico, né, para o cristão, é Deus, Jesus. Você vai falar para Moisés, Maomé, e assim por diante. Isso são as representações, vamos dizer assim, terrenas, né? Mas é assim que se encara o grande arquiteto ou o supremo arquiteto do universo, né? Como a divindade única que está lá em cima, né? Que cuida de todos nós, não cuida de um em detrimento do outro, né? Então, acho que é por aí. Muito bem, agradeço, meu irmão, por você estar aqui, sempre solícito, sempre claro nas palavras, assim como você é dentro da maçonaria. Não podia perder essa oportunidade de trazê-lo aqui, e já proponho que a gente tenha novos encontros, possivelmente se a gente puder trazer outros irmãos aqui, para a gente ter um bate-papo mais franco, né? O pessoal aqui do chat, desde que sejam respeitosos, né? A gente poder interagir. Mas perguntas são sempre perguntas, a gente tem que entender, porque cada um tem a sua visão, né? Talvez a conversa ajude a ele mudar um pouco a visão. Então... Com certeza. Só para salientar aqui, uma vez eu estava com a minha mãe no hospital, e aí o segurança estava conversando com o pessoal que estava no elevador ali, a sensorista, né? Eles estavam falando de religião, um era evangélico, outro era espírita, outro era um bandista, daí mas esse negócio aí, não sei o quê. Aí o segurança falou assim, não, mas tem uma que é forte, sempre tem que é uma, pesada, né? Aquela tal de maçonaria, essa é pesada, hein?
olha, eu não quero nem passar perto. Eu, instintivamente, comecei a rir. Eu tava ali, com a cabeça... Distraidão. Eu comecei a rir, assim, né, dele... por que você tá rindo? Você não é maçom, não, né? Eu peguei e falei, não tem problema em falar, sou, cara. Eu tenho cara de maligno, alguma coisa, eu tô conversando com você. Você tem essa visão por quê? Ah, não, porque os caras não sei o que, não sei o que. Eu falei, os caras como? Que cara. Falei, você já teve a oportunidade de ter algum maçom que te tratou mal, ou alguma coisa que foi muito ruim para você? Não, não. Na verdade é o que eu escuto falar, então. Então, começa a dar uma pesquisada, ver as pessoas que você conhece. Acho que ele morava em Itapetininga, alguma coisa assim. Vai em Itapetininga, às vezes não é o que você parece. Eu tô aqui conversando com você, quero o teu bem, aposto que um monte de maçom pode vir aqui também querer seu bem, você querer o bem da pessoa. É bom, né? É bom para saber, né? Às vezes a gente tem um preconceito. E daí eu fui fazendo amizade com o cara e quebrou aquilo, sabe? Mas é aquela coisa, é o desconhecido. Então a gente está falando hoje sobre pessoas que também têm um receio sobre o desconhecido. Né? E cada um tem o seu receio, né? Porque todo mundo tem seus medos, né? E se alguém for lá e forçar e criar mais informações e mais lendas, né, sobre isso, a pessoa se assusta mesmo. Isso aí, agradecer mais uma vez e vou deixar esse espaço aqui no final, lembrando, pessoal, que todas as informações que a gente conversou aqui estão na descrição. Deixa o seu like, volta aqui, assiste, manda para as pessoas, né, que têm interesse em estudos iniciáticos, ocultistas, e também tem uma abertura de consciência para entender alguns tópicos. Vai ficar gravado, daqui a pouco nós teremos cortes relacionados a isso. Quero agradecer a todos os irmãos maçons que estiveram aqui apoiando, aos não maçons também, que vieram aqui, interagiram, aos membros do canal, aos inscritos do canal, que sempre fortalecem o nosso muito obrigado, a nossa gratidão. E eu vou deixar a finalização dessa live com o irmão Flávio para uma mensagem final. Bom, vamos lá. A mensagem que eu passo aí para as pessoas que não conhecem a maçonaria é que procurem conhecê-la. Não necessariamente para, eu quero ser tal, né? Mas procure conhecê-la. Tem muita informação na internet, mas ouça os dois lados e aí pese, porque ninguém vai impor para ninguém aquilo que é a verdade. A verdade é de cada um. Então, quanto mais você procurar informação, mais você vai saber se aquilo que você está lendo é verdade ou não, né? Então, eu conclamo as pessoas a tentarem conhecer um pouco mais do que é a maçonaria, e aqueles que tiverem o perfil, que tomara que sejam reconhecidos aí no mundo profano o mais rápido possível para nos ajudar a trabalhar dentro da maçonaria. Então, eu agradeço muito o irmão Fael, irmão Israel, pela oportunidade aí, e eu estou debutando aqui como podcast, eu nunca tinha feito, então espero que eu tenha ajudado as pessoas aí em alguma coisa e estou à disposição.